Bom dia, Abba. Bom dia, Espírito da Verdade, Espírito Santo de Deus. Bom dia, Salvador. Bom dia. Quero te agradecer. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por mais esse momento, onde eu posso estar aqui na Tua presença, onde eu posso estar aqui diante da Tua palavra, onde eu posso estar nesse lugar onde eu encontro a Tua presença, onde eu encontro respostas, onde eu encontro consolo, onde eu encontro exortação, mas também onde eu encontro edificação. Obrigada, Abba. Obrigada. Obrigada por esse novo dia, porque a Tua palavra nos garante que a cada manhã as Suas misericórdias se renovam. E é disso, é isso que eu desfruto, é disso que eu quero falar, é isso que eu quero viver. As Suas misericórdias ser renovadas sobre as nossas vidas, sobre a minha vida. Quero te agradecer. Obrigada por tudo que tenho, obrigada por todas as pessoas que o Senhor envia para me servir, para me ajudar, para contribuir com o meu propósito. Quero te agradecer. Obrigada. Obrigada pela minha família, obrigada pelo alimento que o Senhor me põe à mesa a cada dia. Obrigada por cada livramento, pela provisão, obrigada pelo suprimento. Obrigada pelos escapes. Obrigada, Jesus, pelas estratégias. Obrigada. Muito obrigada. Abba, eu quero nessa manhã, juntamente com os meus irmãos aqui presentes, interceder, orar pela vida do José Carlos, nosso irmão e amigo, seu filho, que está nesse momento hospitalizado. Nós queremos clamar a Deus, enviar palavras de cura. Nós clamamos pela vida dele. Pedimos, Senhor, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos ao respeito dele. Que ele possa encontrar a Tua paz nesse momento de angústia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que ele possa compreender o propósito, Senhor. Dele estar vivendo isso. Dele estar passando por essa situação de enfermidade e de ser hospitalizado. Senhor, eu quero ministrar sobre a vida dele a paz. Que a Tua paz encontre agora a alma do Zé Carlos. E que ele se mantenha equilibrado, que ele dê o fruto do domínio próprio, em nome de Jesus, para que ele possa contribuir com o processo ao qual ele tem que passar e para que ele seja curado, para que ele viva curado. Eu, juntamente com os meus irmãos aqui presentes nesse momento de oração, queremos enviar a palavra de cura, mas palavra de paz também. Queremos enviar em nome de Jesus palavra de entendimento, que ele possa compreender. Que ele possa compreender. Abba, querido. Em nome de Jesus. Que o Espírito de paz, em nome de Jesus, encontre um lugar de repouso sobre a vida do Zé Carlos, porque ele tem se permitido ser invadido por essa paz. Em nome de Jesus, nós profetizamos a cura do José Carlos agora. Seja curado, que os médicos descubram qual é o problema na saúde, para que possa tratar especificamente qual é o problema, qual é a causa de todos esses sintomas. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, concede sabedoria, discernimento, meu Deus, para os médicos, para a equipe de enfermagem que está servindo o Zé Carlos ali. É o que nós te pedimos, é o que eu te peço nesse momento. Em nome de Jesus. E que o Zé Carlos contribua. Que ele contribua. Em nome de Jesus, compreendendo, entendendo e desfrutando da sua paz, mesmo em um ambiente hospitalar. Mesmo em um ambiente de dependência de pessoas.
É o que eu te peço. E já te agradeço, porque eu sei que todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que te amam. Obrigada, Jesus, por essa manhã. Fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos aprender com o Senhor. Eu quero aprender com o Senhor. Eu sei que a tua presença eu sempre vou encontrar quando eu estiver diante da tua palavra. Então se revela, Senhor. Eu não quero somente falar com o Senhor, mas eu quero te ouvir. Comunica ao nosso coração aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesse dia. Comunica ao nosso coração. Nós queremos a revelação daquilo que o Senhor tem, nos comunica. Concede-nos sabedoria, discernimento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, graça e paz. Tudo bom? Ai, com essa luz tão clara. Bom dia, que a paz do Senhor encontre lugar de repouso no seu coração. Eu quero te dizer que há um propósito de Deus em tudo que nós passamos. Há um propósito de Deus. E muitas vezes a gente fica tão angustiado, né? A gente fica tão angustiado no momento em que nós estamos, com a circunstância que nós estamos vivendo, o momento que estamos passando, que muitas vezes, porque a gente não compreende, algumas vezes a gente fica amargurado, outras vezes a gente fica ansioso, e isso nos impede de fazer com que o sofrimento produza e cumpra o propósito, porque o sofrimento ele tem uma intenção, produzir em nós. Sempre será produzir em nós algo. Que a graça e a paz do Senhor repouse sobre você, que você permita Jesus repousar com paz sobre você. Amém? Vamos lá? Vamos nos aquietar um momento para que a gente possa aprender por meio de mais uma mulher da Bíblia. Nós temos estado aqui segunda, quarta e sexta para poder meditar e conhecer as mulheres da Bíblia, para que a gente, conhecendo ela, possamos nos tornar mulheres de Deus no tempo do fim. Nós temos vivido tempos e dias muito árduos, né? Mas o Senhor diz que nesse mundo nós passaríamos por tudo isso. O Senhor diz que nesse mundo nós teríamos muitas situações, mas que era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu. E que no final, Ele enxugaria todas as nossas lágrimas. É isso que a gente tem que crer, viver e se mover nisso. E hoje a gente vai falar sobre a empregada judia de Naamã. Pega aí o seu livro, se você tem o seu livro. Hoje é sobre essa garota que nós vamos falar. A base bíblica que nós temos sobre a empregada judia, que era uma empregada lá de Naamã, está lá em 2 Reis. 2 Reis capítulo 5. Abre a sua Bíblia aí. 2 Reis capítulo 5. O texto, o autor, ele diz assim, nós vamos ler o que o autor nos traz aqui por meio do livro, tá? Essa história ela é muito conhecida, você conhece, mas hoje o Senhor tem falado muito comigo, muito mesmo, nessa história dessa garota. O autor ele diz assim, como nos diz, eu esqueci de falar, né? 1 Reis, capítulo 5, versículo 2, é a nossa base devocional. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Nossa base devocional, então, é o versículo 2 de 2 Reis 5, tá bom? Porque ele fala aqui que eles saíram as tropas da Síria, a terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher
de Naamã. Aqui a gente vai... Como essa história é muito conhecida, a gente só vai chegar aqui na Bíblia se tiver algum pontinho específico, porque, né, se o autor tiver alguma coisinha aqui, a gente vai para a Bíblia, tá bom? Mas se não, a gente vai compartilhar aqui, porque essa história eu acredito que você conheça, mas lembrando, hoje a gente vai modelar essa mulher, porque dentro dessa menina tinha uma mulher forte, tinha uma mulher que tinha uma identidade clarificada. Aqui dentro a gente vê uma mulher que ela tinha... a gente vê uma menina que tinha uma mulher dentro dela que tinha uma convicção. É sobre isso que a gente vai falar. Então a gente vai modelar, tá bom? A gente vai modelar essa mulher que está dentro dessa menina judia. E que tinha uma profissão. Ela trabalhava. Ali ela estava como empregada doméstica. Mesmo estando numa terra que não era dela, mesmo estando ali contra gosto. Não era a vontade dela estar naquele lugar, ela foi obrigada a estar ali. Ela foi levada para um outro país para ser escrava, para trabalhar ali como escrava. E aí o autor diz assim: como nos diz o versículo anterior, a menina serviu como cativa, ou como se poderia dizer, como escrava. Naquela época, havia um grande número de criados na casa principal, e eles eram divididos em várias categorias. Lembremos-nos de Agar e Zilpa, que eram como amas ou empregadas pessoais. Essa era a ocupação da menina a que nos referimos. Naamã era o comandante-chefe do exército do rei da Síria. Ele ocupava uma posição semelhante à de ministros da guerra. Naamã, então, ele era comandante, chefe do exército da Síria. E ele ocupava uma posição semelhante à de ministro da guerra. Após realizar campanhas vitoriosas no território de Israel, ele voltou para o seu povo carregado de despojos. Entre os despojos estavam essa jovem judia, por meio da qual ele deveria receber a sua cura. Eu vou anotar isso daqui, ó. Por meio da qual ele deveria receber a sua cura. A natureza exata da doença de Naamã é desconhecida, embora seja chamada de lepra no livro dos reis. Sem dúvida, era um problema de pele muito grave, embora não impedisse de cumprir suas obrigações militares. A moça, vendo a intimidade do lar em que viviam os seus servos, coloca um asterístico aí, alguma coisa, porque ela era uma pessoa que vivia dentro da casa dos seus senhores, dentro da casa dos seus patrões. Então ela conhecia a intimidade do lar, ela conhecia o movimento da casa, né? Em que viviam os servos. A moça, vendo a intimidade do lar em que viviam os servos, não pôde deixar de conhecer a condição de seu senhor. Sem dúvida, ela gostava de seus senhores e tinha confiança suficiente na senhora para sugerir que em Samaria havia um profeta que poderia curar a doença. A história é uma das mais conhecidas do Antigo Testamento. Naamã foi para a Síria e Eliseu foi o instrumento de Deus para que a sua lepra fosse curada. Somente o Deus de Israel poderia realizar milagres como esse. Seu nome, a partir de então, passou a ser lembrado em Damasco. Podemos presumir que Israel não foi atacado por partidos armados da Síria enquanto Naamã fosse o comandante supremo do exército. Resta um aspecto que pode ser notado na história. É a influência que uma empregada doméstica pode ter em uma casa. Eu queria fazer uma pausa aqui, para que a gente possa entrar nessa história e nessa colocação. Olha só, aqui no versículo 5, aqui no capítulo 5 do versículo 1, eu queria chegar e ler com você pra gente, eu achei que o autor, ele falasse aqui, mas ele não fala, ele conta num contexto geral, né? Eu quero chegar aqui na fala dessa moça, na fala dessa garota.
Lá no capítulo 5 de 2 Reis, o versículo 1 diz assim: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias a Israel. Olha só, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitórias à Síria sobre Israel. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Vamos parar aqui? Você percebe que, como o autor disse aqui, e é importante a gente parar para pensar aqui, que o autor ele diz assim, é notável a influência que uma empregada doméstica pode ter em uma casa. É notável como uma pessoa que está num ambiente, ali mesmo trabalhando, porque aí a gente vai falar, aqui a gente pode colocar como um ambiente de trabalho, né? Porque ela estava dentro da situação, ela estava dentro da casa. E qual era a maneira do Senhor alcançar Naamã? Lembra que a palavra testifica que Naamã, ele vencia com o exército da Síria sobre Israel, porque o Senhor fazia isso. O Senhor permitia isso. Era o Senhor quem estava, vamos dizer assim, ao lado de Naamã em cada batalha que ele enfrentava contra o exército de Israel. Percebe? Você entende aqui que houve um trabalhar de Deus, não é? Para que Naamã vencesse, mas houve um trabalhar de Deus para que essa garota, essa jovem, ela entrasse dentro da casa de Naamã, para que Naamã fosse alcançado pela cura, para que Naamã tivesse uma experiência com Deus de Israel, para que Naamã pudesse ter essa possibilidade de ser curado, de ser liberto. Então eu queria pensar com você a situação primeiro dessa jovem. Essa história é muito conhecida, a gente não vai ficar muito em Naamã e nem na história da Síria e de Israel, mas a gente vai focar na condição, na situação dessa moça. Você já parou para pensar em quantas vezes a gente passa por situações difíceis? Quantas vezes a gente está vivendo situações que nós não gostaríamos, que nós não fizemos nada para estar passando por aquilo? Quantas vezes a gente está passando por enfermidades, por problemas financeiros? Quantas vezes a gente está passando por perseguição? Quantas vezes a gente está sendo caluniado? Quantas vezes a gente está sendo invejado? Né? E as pessoas estão fazendo de tudo por causa dessa inveja, fazendo de tudo para te prejudicar sem você ter feito nada. Trazendo para os nossos dias. Porque essa garota, ela foi levada cativa, e o autor ele fala aqui que junto com os despojos, quando o exército da Síria invadiu Israel e foi ali, pegou algumas coisas e trouxe algumas pessoas também, dentro dos despojos, dentro das coisas que eles trouxeram quando eles foram ali, né? Eles trouxeram também uma menina como escrava. E essa menina, ela foi para dentro da casa de Naamã. Ou seja, ela tinha tudo ali para viver angustiada. Ela tinha tudo para viver naquele momento amargurada. Ela tinha tudo para viver naquele momento ansiosa. Ela tinha tudo para viver naquele momento assim, uma pessoa ressentida. Tinha ou não tinha? Ela tinha. Ela tinha tudo para viver nesse ambiente e se tornar essa pessoa. Porque ela foi tirada da família dela. Ela foi tirada do seu território, da sua nacionalidade, do seu povo. Ela foi arrancada, na verdade. Né? Se a gente for parar para pensar, se essa garota parasse para pensar a possibilidade de que muitas pessoas poderiam ter morrido, né? Quantas pessoas não morreram nessa invasão, nessa guerra? Quantas pessoas? E ela estava dentro da casa, exatamente do homem que dirigia, que era o comandante
desse exército. Você já parou para pensar nisso? Então, quando o autor ele fala aqui para nós sobre a influência que uma empregada doméstica pode ter em uma casa, a gente para pensar a influência que nós temos nos ambientes ao qual nós pertencemos, ou nos lugares ao qual nós pertencemos. Eu acho que seria nem um ambiente, seria um lugar. Seria a palavra certa falar lugar, não é? Porque o lugar que você está, ele não pode formar você. Ele não pode te moldar. Porque você precisa ser alguém que é um transformador de ambiente. Precisa ser alguém que entende o propósito de você estar naquele lugar, de você ser levado até aquele lugar. Quando a gente fala da empregada doméstica, e é importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente fica muito preso no título. A gente fica muito parado no título que as pessoas colocam sobre nós. Se a gente tem título, a gente tem valor. Se não tem título, não tem valor nenhum. Não, você é uma filha amada. Essa garota que tinha uma mulher dentro dela, ela tinha uma identidade. Ela sabia quem ela era. Eu posso dizer aqui que ela sabia que ela fazia parte de um povo que vivia milagres. Ela fazia parte de um povo que tinha um Deus que era invisível, mas era real. Ela tinha uma convicção que ela fazia parte de um povo que tinha um Deus que não era palpável como Deus, os deuses de outras nações, mas ela tinha um Deus que era real, que era presente, que fazia milagres, que libertava pessoas, que curava pessoas, que trazia provisões. Ela era uma garota que carregava uma mulher dentro dela que tinha convicção que ela pertencia a esse povo. Ela era pertencente a esse povo, mesmo ela não estando nele, mesmo ela não estando naquele grupo naquele momento. Você consegue entender o que eu estou te falando? É como se você já não tivesse hoje. Vamos imaginar assim, talvez você hoje não esteja vivendo na condição de esposa, mas você tem que ter essa convicção para que você possa lutar e manifestar esse milagre. Hoje eu não estou na condição, por causa do que aconteceu, por causa de uma decepção, por causa de uma traição, por causa de um pecado, por causa de um abandono. Você precisa se ver, né? Talvez você está passando por uma situação de enfermidade, talvez você está passando por uma situação de dor, e você precisa se ver, precisa tirar de dentro de você quem você é, para que você entenda que você pertence àquele lugar, você pertence àquele ambiente, você pertence àquela realidade. Eu pertenço a esse ambiente familiar. Quando eu tô falando aqui dela, ela tinha essa convicção que ela pertencia àquele povo, embora ela estivesse na Síria, embora ela estivesse dentro de uma casa de um homem que foi o responsável por fazer com que ela estivesse ali naquele lugar, naquele momento. E que o território, a nação, a casa dela fosse totalmente saqueada, totalmente assim, dominada, né? Porque foi isso que aconteceu, a Síria dominou Israel. Quantas pessoas não morreram, quantas pessoas não foram presas além dela. Então eu quero dizer para você que o que determina muito, o que vai determinar muito os ambientes que você está, o lugar que você está, é as suas convicções. É quem você entende quem você é. Porque vamos combinar? O Senhor não nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições. E era para nós termos bom ânimo. O Senhor disse também para Josué, tão somente seja forte e corajoso, porque eu estou com você, eu estou com você em todos os lugares. Onde você for, eu estarei com você. Porém, não abandone a palavra. Não esqueça, guarde no teu coração a palavra, medita nela de dia e de noite e faça de tudo para você aplicar. Entende? O Senhor, se você for parar para observar, é muito tremendo isso, quando a gente para compreender na nossa mente, quando a gente para compreender no nosso espírito, que quando Jesus, eu não me lembro agora qual que é o versículo, se alguém de vocês lembrar aí, eu não me lembro agora qual que é o endereço certo, mas quando Jesus estava falando com os discípulos a respeito
a respeito ali dele ser preso, a respeito dele ser, daqueles religiosos, aquelas pessoas da época pegar ele. E Pedro foi falar para Jesus se guardar, ele foi falar para Jesus, não, Jesus, isso não vai acontecer, mais ou menos assim, tá bom? Eu tô falando as minhas palavras. Jesus falou para Pedro, talvez você vai lembrar desse versículo, se você lembrar, se você lembrar o texto, você coloca aqui pra gente. Pesquisa aí, dá um Google. Jesus falou assim para Pedro, Pedro, para isso eu vim. Foi para isso que eu vim. Eu vim para quê? Eu vim para ir para a cruz. Eu vim para passar por tudo isso. Eu vim para que vocês pudessem se reconectar. Eu vim para reconciliar vocês com Deus. Eu vim para que vocês pudessem ter um acesso direto ao Pai. Eu vim para que vocês pudessem compreender e viver que vocês podem viver uma vida em santidade. Vocês podem ser santo porque eu sou santo. Eu vim para mostrar para vocês que vocês podem. Só que o processo faz parte. Para isso eu vim. É o processo. Entende? É o processo. Então a gente precisa compreender que muitas vezes o lugar que nós somos enviados e que muitas vezes nos traz angústia é exatamente o lugar onde nós vamos cumprir o nosso propósito. Aquela garota, ela foi levada para a Síria. E você vai ver que ela tinha uma intimidade, como o autor diz aqui, que ela tinha uma certa influência dentro da casa. E é verdade. Você sabe que no princípio, no começo da caminhada, quando eu tive a experiência, né, de ser mãe solo, e eu precisei fazer um trabalho, eu precisei trabalhar de doméstica. Eu já trabalhei de empregada doméstica. E não é vergonha nenhuma, aprendi muito, muito mesmo. E é realmente, você passa a ter influência, você passa a ser amiga, você passa a conversar, né? Porque geralmente a dona da casa, aqui a Bíblia chama de senhora, a senhora ali da casa, e que era a esposa de Naamã, ela passou a conversar com aquela garota. E você vai ver que elas tinham intimidade. Então, automaticamente, aquela senhora que é dona da casa passa a ter intimidade com aquela jovem que trabalha na casa dela como uma doméstica. E hoje não se fala mais empregada doméstica, né? Hoje se fala secretária do lar. Mudou tudo. E aí elas se tornam amigas. E isso é verdade. Isso é verdade. Você imagine se essa garota ela tivesse ficado angustiada. Se ela tivesse ficado angustiada. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes, quando nós estamos enfrentando os nossos conflitos, todas as vezes que nós estamos em crise, todas as vezes que nós estamos passando por lutas, se nós não soubermos enfrentar elas, nós vamos ficar angustiada. E a angústia, muitas vezes, ela sempre vai nos trazer amargura. Muitas vezes. Muitas vezes a angústia, se a gente não souber lidar no momento com os nossos sofrimentos, com a ocasião difícil, se a gente não souber enfrentar essas situações, nós vamos ficar assim amarguradas. É o que não aconteceu com essa jovem. Entende? Ela soube lidar com aquele momento. Porque ela tinha uma convicção dentro dela. Ela sabia quem ela era. E ela sabia quem era Deus. E ela sabia quem Deus usava. Ela sabia como orientar exatamente aquela mulher. Ela não deixou que a amargura, o ressentimento, ela não deixou que a raiva entrasse dentro dela. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você não souber enfrentar o momento difícil que você está vivendo, você vai se tornar uma pessoa amargurada. E quando você se torna uma pessoa amargurada, você é impedida de servir. Foi exatamente o contrário que aconteceu com essa jovem. O que aconteceu com ela? Ela soube enfrentar aquela situação. Ela soube viver quem ela era, mesmo estando numa condição que ela não gostaria de estar. Mesmo sendo obrigada a estar passando por aquilo. Quantas situações nós estamos passando e não foi o que nós pedimos? Você não fez nada para estar passando aquilo. Você não escolheu.
Não foi você que errou, mas você está nessa situação. E agora? E aí? E aí eu vou continuar vivendo a minha identidade de filha. Eu vou continuar vivendo a minha identidade de noiva. Eu vou continuar vivendo a minha identidade de amada. Eu vou continuar vivendo a minha identidade de menina dos olhos de Deus. Por quê? Quando a gente para entender que a gente é filha, a gente vai continuar nesse lugar que eu sou amada, eu sou guardada, eu sou escondida, onde quer que eu esteja. Se nós andarmos nesse ambiente de noiva, a gente vai entender que a noiva carrega poder. Foi isso que Jesus falou em Efésios, que a igreja de Cristo ela é gloriosa, ela é poderosa, ela carrega o mesmo poder do seu noivo. Todo o evangelho fala sobre isso, todas as cartas dos apóstolos falam sobre isso, sobre o poder que a noiva carrega. É isso que essa menina estava representando, ela tinha um poder de influência ali, e ela não desperdiçou. Colossenses fala para nós isso, que não é para nós desperdiçarmos nenhuma oportunidade. Então, dependendo do lugar que você está, se deixa ser usada por Jesus. Jesus precisa te usar nesse lugar. Jesus ele precisa de você nesse lugar. O lugar que você está vivendo, que hoje você pode estar enfrentando uma angústia, uma decepção, uma frustração, não sei o que você está vivendo. Não se deixe ser amargurada. Porque se você se tornar uma pessoa amargurada, foi porque você cedeu ao sofrimento. Foi porque você cedeu à situação. E uma pessoa amargurada não tem como Jesus usar ela. Não tem como ela transferir vida, não tem como ela transferir cura, não tem como ela mostrar caminho. Uma pessoa amargurada, ela não dá destino para ninguém. Essa jovem, queridos, eu não sei você, mas tô sentindo muito a presença de Deus aqui. Uma pessoa amargurada, ela não consegue dar destino para as pessoas. Entende? Algumas situações que nós passamos, muitas vezes a gente fica ansioso. Se você não souber enfrentar os momentos que você está passando, difíceis, de luta, ou você fica amargurada, né? E aí você é impedido de viver milagres. Você não consegue transferir aquilo que está em você. Ou você fica amargurado ou você fica ansioso. E a ansiedade é que você quer sair daquela situação logo. Você fica irritado e você fica nervosa e você fica, eu quero sair dessa situação logo, eu não aguento mais essa vida. Eu quero que haja cura. Eu quero que haja libertação. E a gente vai ficando ansioso. E a ansiedade, muitas vezes, ela não vai nos levar para um ambiente bom. Ela sempre vai nos levar para uma perspectiva ruim. A ansiedade, ela sempre vai nos levar para o que é pior. A ansiedade, ela sempre vai nos levar para aquilo que para um lugar de medo. Deixa eu te falar uma coisa. A ansiedade, muitas vezes, ela nos leva para um lugar de piora, porque a ansiedade, ela leva para o futuro, né? E quando a gente está sendo levado pela ansiedade com o olhar para o futuro, o que acontece conosco? A gente leva para o futuro a nossa realidade do momento, por isso que a gente vai ser invadido pelo medo. Então, se eu estou vivendo hoje tantas situações, tantas lutas, eu estou vivendo hoje num lugar, num ambiente que talvez o teu senso, né, diz que não é justo, porque o teu senso de justiça fala, não é justo o que eu estou passando, não é justo o que eu estou vivendo, não é justo. Só que você vai parar para pensar e você vai falar, meu Deus, se você for ficar nesse ambiente achando que é injusto, você não vai produzir. E esse olhar para aquilo que você está vivendo vai te causar ansiedades e frustrações que vai sempre te levar para o pior do futuro. Que daí a gente vai sempre reportar, se tá desse jeito hoje vai ficar pior. Meu Deus, pode piorar. Aí vai ficar assim, ai eu não vou aguentar, ai eu não vou dar conta. E entendeu? Aí você vai sempre pensar de uma forma negativa. E essa não é a vontade do Senhor. Esse não é o desejo de Deus. Quando a gente não sabe enfrentar as nossas angústias, as nossas lutas, as nossas adversidades, e mesmo que você não tenha feito nada para aquilo, deixa eu te falar, o Senhor, Ele nos leva para lugares, para que haja cumprimento do propósito. Quando a gente para olhar essa garota, nós vamos ver que
ela não ficou ressentida. Ela não ficou ressentida. Ela não teve ressentimento, ela não teve mágoa, ela não teve ódio no coração dela. Ela não teve. Ela soube lidar com a situação, ela soube lidar com o que estava acontecendo. Então, quando a gente passa por algumas situações e a gente busca focar em quem nós somos em Deus e quem Deus é para nós passamos a compreender. E eu vou te falar uma coisa, que faz parte. O processo faz parte. Nós não podemos ficar ressentida com o que está nos acontecendo, porque quando a gente para pensar sobre o que nos está acontecendo, a gente vai parar para compreender que o sofrimento, ele está contribuindo para o cumprimento do nosso propósito. Entende? Eu sei que é difícil, é muito difícil compreender isso, mas a gente precisa parar para olhar não para a dor, a gente precisa parar para olhar não para a dificuldade, a gente precisa parar para olhar não para a circunstância, não para a injustiça que estão cometendo conosco, não fique olhando para a dor, não fique olhando para o que você está sofrendo hoje. Porque se você ficar olhando para o que você está sofrendo, você não vai conseguir passar pelo processo. E se você não passar pelo processo, como é que você vai cumprir o propósito? Deixa eu te falar, todo lugar que você está, o Senhor, Ele quer te ajudar, Ele quer contribuir com o ambiente. Ele quer gerar transformação no lugar que você está. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho compreendido com essa jovem aqui, que o Senhor, Ele vai sempre cumprir o propósito dele nas nossas vidas. E Ele vai sim, muitas vezes, nos levar para alguns lugares onde a nossa maneira de ser, onde a nossa personalidade, onde as nossas características vai contribuir para a salvação, para a libertação e cura de um ambiente e de pessoas que ali estão. Então, às vezes, você vai para alguns lugares que você não queria, que você não pediu, ou que nem é justo você ter ido para lá. Mas o propósito de Deus te levar lá é para que você gere cura. Porque tem pessoas ali que são pessoas chaves para Deus, que Ele precisa alcançar. E só por meio de você, dentro das suas características, da tua forma de ser, da tua forma de falar, sabe? Com a tua personalidade, com as características individuais, porque nós somos seres individuais. Nós somos seres que cada um de nós temos as nossas individualidades e o Senhor, Ele nos usa. E tem pessoas naqueles lugares, naqueles ambientes que o Senhor tem interesse em alcançar. Assim como Naamã. Você vai observar que essa jovem, ela não falou diretamente com Naamã. Ela conversou com a esposa de Naamã. E a Bíblia não fala, mas quanto tempo essa garota ela ficou falando com a esposa de Naamã? A palavra não fala que ela ficou todos os dias ali insistindo. Elas tinham um relacionamento. Deixa eu te falar, talvez não vai ser no primeiro momento. Talvez a vivência que você está nesse ambiente de trabalho que você vive hoje, talvez as pessoas que são difíceis, as perseguições que você está vivendo, talvez as injustiças que você está vivendo, está contribuindo para as pessoas identificar o teu caráter. Deixa eu te falar, não é as suas palavras que vai te justificar, quem vai te justificar é o Senhor, por meio daquilo que você faz. Os apóstolos, quando a gente vai falar da palavra de Deus, do que os apóstolos, o apóstolo Paulo, na verdade, ele trazia, você vai ver que a palavra fala que o apóstolo Paulo, ele fala sobre os frutos. Jesus, ele falava também sobre os frutos, ele falava que uma árvore, que se ela não dá fruto, ela deveria ser lançada para ser queimada. Quando a gente olha o apóstolo Paulo falando sobre os frutos, ele está falando de um estilo de vida. Os frutos do Espírito nada mais é do que o estilo de vida. Uma pessoa que vive em amor, uma pessoa que vive em alegria, uma pessoa que vive com domínio próprio, está falando de um estilo de vida. Está falando de características de uma pessoa que vive. Isso nem entra na esfera espiritual, entra na esfera natural.
entra na esfera de nós entender que nós, dentro da nossa naturalidade, nós somos sobrenaturalmente natural. Nós devemos ser assim. Então, quando Jesus ele fala sobre a árvore que dá frutos e a árvore que não dá frutos, você vai ver que o apóstolo Paulo já fala lá em Gálatas sobre os frutos do Espírito, e você vai ver que os frutos do Espírito ele fala de estilo de vida, um estilo de vida que uma pessoa vive. Então você percebe que quando você está em alguns ambientes, não vai ser pelo muito você falar, mas o Senhor ele vai te justificar pelos frutos que você está dando. E as pessoas vão te observar. As pessoas vão te observar. As pessoas estão nos observando. Deixa eu te falar, a gente fala muito mais com aquilo que a gente faz do que com o som que sai da nossa boca. Entende? Então o Senhor te leva para esse ambiente. Hoje a gente está falando aqui de uma garota que ela estava trabalhando como empregada doméstica, mas não foi a escolha dela. Ela foi conduzida a isso. Ela foi levada a isso. Entende? Então, quando a gente para compreender o que o Senhor quer falar conosco, a gente precisa compreender que o lugar do nosso sofrimento, que o lugar da nossa angústia, vai sim ser o lugar do cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. O Senhor ele precisa de você, Ele conta com você, Ele conta conosco, Ele conta comigo. E a gente precisa entender que o sofrimento ele está produzindo em nós. A intenção do sofrimento é produzir em nós. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Me alegro no sofrimento, porque o sofrimento produz paciência. A paciência produz perseverança. A perseverança produz a experiência. Não é? E a experiência produz o quê? A esperança, que não nos confunde. A esperança, ela não confunde. Ela não nos confunde. Por quê? Porque foi derramado em nós o amor de Deus. Uma vez que foi derramado em nossos corações o amor de Deus por meio do Espírito Santo, essa esperança nós não seremos confundidos. Eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu sei o que vai acontecer. Você percebe que é uma convicção? Aí eu vou voltar com você naquilo que eu disse. Essa garota, ela foi levada para uma condição que ela não pediu, que ela não queria, mas ela sabia quem ela era. Ela sabia quem era o Deus dela. Ela sabia de que forma o Deus dela atuava. Ela sabia a qual povo ela pertencia. Mesmo ela não estando no território dela, ela sabia qual território ela pertencia. Eu faço parte de um povo. Você faz parte de um povo que é exclusivo. Você faz parte de uma nação que é santa. Você faz parte de um povo que é exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. E do mais, o que o Senhor disse para nós em Romanos 8? Por causa de ti, Senhor, somos entregues à morte todo o dia. Todo dia. E não é uma vez por dia não, viu? É o dia todo, todo dia, dia todo, todo dia, dia todo, dia todo, todo dia. Nós somos entregues à morte todos os dias, por amor do Senhor. Mas deixa eu te falar, nós podemos até estar sendo entregues à morte, mas o Senhor fala que Ele sempre vai vir, Ele sempre vai estar presente. E se Ele não der o escape, fica tranquilo que Ele vai dar o consolo. Se Ele não te der o escape para aquilo que você precisa no momento, por que eu passei por isso? Porque às vezes a gente pensa isso. Eu fui prejudicada, eu fui lesada, eu fui caluniada, eu tô levando a culpa. Por que o Senhor não me defendeu? Por que o Senhor não me livrou disso? Se o Senhor não te livrar, Ele vai te consolar. É isso que o Senhor me diz. Essa garota ela não foi livrada. Ela teve que passar por aquilo. Porque o que o Senhor fala para nós? Que Ele enxugará todas as nossas lágrimas. E quer mais do que você poder se achegar assim no colo de Jesus? Se achegar assim no colo do Abba? E sentir assim Ele secando as suas lágrimas? Vamos, filha, levanta, eu estou com você, há um propósito. Nós vamos cumprir o propósito. Nós precisamos ter esse acalento no nosso coração. Nós precisamos ter.
Essa jovem, ela tinha uma influência. Deixa eu te falar, o Senhor, Ele te leva para você ter influência nesses ambientes, nesses lugares que você está. Você vai ter influência se você já não tem. Então, calma. Busque trazer na tua mente essa compreensão. E eu quero te dizer, o Senhor, Ele te leva para todos os lugares para você ser um transformador de ambiente. Você lembra do apóstolo Paulo e Silas? Eles estavam caminho, todos os dias eles iam caminho da oração. Mais uma lembrança aqui para nós, o apóstolo Paulo. Jesus não livrou ele de ser preso. Ele não foi livrado de ser preso, ele foi preso. E ele ia todos os dias para o caminho da oração. Eles estavam indo, eles tinham um horário certo para ir para o lugar da presença. O que acontecia? O que aconteceu? Uma menina, uma jovem também, que estava possessa por demônios, começou a ficar elogiando ele. Eles perceberam, conforme foi passando os dias, eles foram discernindo que era um espírito maligno que estava possando aquela menina. Quando ele expulsou e trouxe liberdade para aquela menina, o que aconteceu? Todos aqueles homens da época que estavam sendo dominados pelo espírito maligno prenderam Paulo e Silas. Eles chegaram na cadeia, ficaram presos. O que eles fizeram? Oraram, louvaram. Eles deixaram de fazer aquilo que era o propósito deles? Não. Foram louvar e adorar o Senhor. O que aconteceu? As cadeias caíram. Então deixa eu te falar. Nós somos transformadores de ambiente. O que você está levando para o ambiente de trabalho? Qual é o espírito que você leva? Qual é o sentimento que você transfere? Você está ali toda hora reclamando, murmurando? Porque se você estiver no teu ambiente de trabalho toda hora reclamando, murmurando, praguejando, amaldiçoando seus líderes, seus encarregados, seus supervisores, às vezes até o cliente. Eu já vi isso, gente. Eu já vi pessoas que elas estão nos seus ambientes de trabalho amaldiçoando o cliente. O que esse pessoal vem fazer aqui uma hora dessa? Não tem o que fazer em casa, por que não vai arrumar como que fala? Uma pia de louça para lavar? Eu já ouvi isso. É triste isso. Quando uma pessoa ela sai para um lugar para ficar praguejando, o que ela está fazendo? Ela está nada mais, nada menos que plantando sementes que ela mesma vai colher. Porque tudo que sai das nossas vidas são sementes. Tudo que sai da nossa vida são sementes. Então, a partir do momento que eu saio, vou para um lugar de trabalho, eu preciso ir para aquele lugar entendendo que é um propósito. Eu estando satisfeita, eu estando insatisfeita. Eu estando feliz ou eu estando sofrendo. Eu sendo injuriada ou eu sendo elogiada. Eu sendo aplaudida ou eu sendo criticada. Eu estou naquele lugar e eu vou transformar esse ambiente por aquilo que eu carrego, porque eu vivo um estilo de vida que dá 9 frutos. Alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, amor, mansidão, domínio próprio. E aí você vai vendo. E você vai transformar aquele ambiente assim como foi com Paulo e Silas. Então, nós não podemos ficar praguejando. Nós precisamos começar a liberar palavras de cura, palavras de transformação, palavras proféticas. Começa a profetizar a bênção do Senhor. Deixa eu te falar, se você começar a profetizar, você vai ser surpreendida. Você vai se surpreender. Começa a profetizar no seu ambiente de trabalho, porque se você está amaldiçoando as pessoas, a gente se engana quando a gente acha que amaldiçoando as pessoas, a gente está se aliviando. Não, você só está semeando aquilo que você mesmo vai colher. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ter a convicção de quem nós somos. Porque não é o ambiente que vai nos mudar. Tem pessoas que falam assim, estava tudo bem até agora, até eu chegar nesse lugar. Eu cheguei nesse lugar, acabou o meu dia. Mas espera aí, é o ambiente que te molda ou é você que molda o ambiente? Percebe? Essa menina, ela influenciou, ela teve acesso à esposa de Naamã. Provavelmente ela ficou ali durante muitos dias, durante muito tempo. Elas conversavam e a esposa de Naamã foi criando intimidade com ela. A esposa de Naamã provavelmente foi vendo as características, foi reconhecendo a fé que existia naquela menina e aí deu crédito de confiança para aquilo que ela estava falando. O que ela fez? Ela levou para Naamã. Olha como é forte o seu testemunho. Olha como é profundo o seu testemunho. A garota, a empregada, a menina, a judia,
Porque a Bíblia também não fala o nome dela, não falou que ela foi entregar uma palavra profética, uma palavra de cura, ou foi entregar diretamente para Naamã. Você percebe que aquilo que você está vivendo aqui nesse momento e conversando com outra pessoa, você está fazendo conexão com uma pessoa. Essa pessoa que você se conectou pode levar o teu nome para outra. Essa pessoa que você está conversando, essa pessoa que você está manifestando que você é uma pessoa, né, amável, equilibrada, que sabe quem é, que tem convicções, que não entra no meio do ambiente. Você está vendo um grupinho ali reclamando do chefe ou do encarregado da empresa e vai juntar, vou lá junto também reclamar. Não. Essa mulher, ela fez conexão e ela falou pro marido dela do que a menina disse. De um momento que as duas estavam tendo de conversa dentro da casa. E Naamã acreditou naquele momento e foi levar para o rei. E aí ele levou para o rei dele, ele falou, não, o que você precisa? Eu vou fazer uma carta aqui para você ir lá para Israel, eles vão te receber lá. Ele foi com uma carta do rei da Síria e aí ele chegou até lá. E lá o pessoal achou que, o rei de Israel achou que ele estava vindo para brigar. Ele falou, não, eu trouxe uma carta aqui. E quando chegou lá, ainda ele com uma soberba, Naamã, ele tinha um orgulho, um ego dentro dele. Ele precisava descer 7 vezes. Ele precisava descer 7 vezes para ser vencido o orgulho. Então a enfermidade dele, na verdade, era o orgulho. A enfermidade dele, na verdade, era o ego. Você percebe que a cura de Naamã estava numa postura dele se submeter a uma direção. Porque Eliseu falou, olha, você vai lá no rio, lá assim, 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 você vai se mergulhar lá 7 vezes. Aí ele falou, poxa vida, mas eu tenho que mergulhar nesse rio sujo, não tem outros rios melhores? Aí tinha um homem do lado dele que era soldado, era alguém que estava também nessa mesma condição, vamos colocar aqui de funcionário, líder, estava numa condição menor, vamos colocar um soldado, falou, meu senhor, se o senhor se banhar, não é mais fácil o senhor se banhar, o que custa? Vai lá. Ele não falou isso para o senhor, faz isso, não custa nada. Às vezes a gente precisa de humildade para no nosso ambiente de trabalho ouvir direções, ouvir ordens de alguém que é superior, ou ouvir conselhos de alguém que está numa condição inferior dentro do trabalho. E aquela pessoa vai nos dar chave, vai nos dar direções também que vai contribuir com aquilo que a menina começou lá na frente. Você percebe que foram 2 pessoas, isso é demais. 2 pessoas que estavam numa condição inferior a Naamã e sua esposa, deram direções que mudaram o destino de um único homem. Você percebe? Às vezes nós não estamos chegando em lugares mais pra frente, primeiro, porque a gente está tão cheio de ego que a gente não consegue reconhecer que as pessoas, elas também são usadas por Deus, independente da posição que ela tá. Ninguém é melhor que ninguém. Não é um cargo profissional que vai declarar, que vai determinar, que vai definir se aquela pessoa ela é mais sábia ou menos sábia. Se ela é mais usada ou menos usada. Não é? Outra coisa que a gente aprende aqui também, que independente do lugar que nós precisamos cuidar do nosso coração. Nós não podemos ser dominados pela angústia, pelo sofrimento do ambiente que nós estamos passando. Porque senão nós vamos ficar ou amargurado ou ansiosa. E a amargura nos impede sim, de desfrutar a bênção de Deus e de ser voz de destino para outras pessoas. A amargura nos leva para um lugar de sofrimento constante e aquilo é para ser passageiro. Não é? A ansiedade, se nós não soubermos lidar com os nossos sofrimentos, com o ambiente agora difícil que nós estamos passando, se nós não soubermos lidar com aquilo, nós vamos ficar ansiosos e sempre olhando, projetando para o futuro aquilo que nós estamos vivendo agora. E quando a gente projeta para o futuro o que nós estamos vivendo agora, nós vamos projetar de maneira pior. Se está desse jeito agora, vai ficar pior lá na frente. Eu não vou aguentar. E aí a gente entra com medo, desespero. E essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Então nós precisamos primeiro acalentar no nosso coração a nossa identidade, quem nós somos. Nós precisamos entender que nós fomos enviados a um lugar para um cumprimento de propósito. Há um propósito de Deus de você estar nesse lugar que você está. Há um propósito de Deus. Deixa Jesus te usar. Deixa Jesus te usar. E ouça as pessoas também. Não se coloque num lugar superior, porque nós não estamos. Quando o Senhor olha para nós aqui na terra, Ele está olhando filhos. Filhos, só filhos, uns que são mais maduros, outros que são imaturos, outros que estão
medianos, uns que estão nascendo ainda. É assim que o Senhor olha para nós. Amém? A Leninha está no transbordo aí, ó. A importância de termos ao nosso redor pessoas com palavras de força, de vitória. Amém, Heleninha, é isso mesmo. É isso mesmo, querida. Você recebe isso? Vamos terminar de ler aqui. Olha a hora, gente do céu. Que horas são? 8 horas. Olha, uma coisa rendeu hoje, hein? Olha o que o autor diz para a gente concluir. Resta um aspecto que pode ser notado na história. É a influência que uma empregada doméstica pode ter em uma casa. Embora o número de casas com empregadas domésticas venha diminuindo de uma forma ou de outra, sempre há pessoas que prestam seus serviços, sejam em horários específicos ou pelo menos com certa regularidade nas casas. Babás ou amas também já não são muito comuns. As possibilidades de influenciar a casa dos senhores, sejam os próprios senhores ou os filhos, ou o ambiente familiar, são muito grandes por parte da serva. Uma serva cristã que teme a Deus e tem o devido senso de responsabilidade aproveitará as oportunidades que lhe foram apresentadas para dar testemunho do Senhor, como fez essa jovem judia. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém, Leninha. Amém, é isso mesmo. Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil, mas o Senhor, Ele está conosco. Nós vamos modelar essa jovem que tinha uma mulher dentro dela. Você sabe, eu costumo dizer para todas as pessoas que eu convivo que dentro de um menino tem um homem ali dentro. E a gente precisa ensinar ele. Dentro de uma menina tem uma mulher ali dentro e a gente precisa ensinar ela. Essa jovem, ela era uma mulher forte, ela era uma mulher convicta. Ela sendo uma garota, sendo uma menina, ela sabia quem era Deus, ela sabia o poder que Deus tinha. Então deixa eu te falar, se você começar a profetizar no lugar que você está, você vai ser surpreendida. Começa a profetizar e deixa as pessoas ouvir você profetizando. Não tenha medo, profetiza. Deixa eu te falar uma coisa. Só não fica assim, profetizando, eis que o Senhor te diz. Só não fica falando assim, não. Não fica falando assim, não, porque o que acontece? As pessoas, quando elas se ofendem conosco, que somos cristãs, e geralmente porque a gente profetizou alguma coisa, elas se ofendem não conosco. Pode observar, elas vão se ofender com Deus. E aí elas deixam de ir para a igreja, deixam de acreditar em Deus. Porque eu recebi uma profecia e a profecia não se cumpriu. Então elas ficam magoadas, chateadas, iradas, revoltadas contra Deus. Não é contra quem falou. Então deixa eu te falar uma coisa. Quando você for profetizar, fala, olha, eu profetizo que hoje nós vamos vender aqui. Eu profetizo que hoje nós vamos resolver esse problema. Eu profetizo que nós teremos uma estratégia vinda do céu para nós resolvermos essa situação. Você está profetizando. Se você acertar, pronto, você profetizou algo de Deus, o que Deus estava querendo na terra para manifestar. Ok. Se não acontecer, foi uma percepção sua. E tá tudo bem. Nós somos humanos, somos todos aqui, né? Mortais. Tá tudo certo. Então profetiza. Pero que sim, pero que não, profetiza. Entende? Profetiza. Deixa Jesus te usar. Tira essa expectativa. E se não acontecer? Enquanto você tiver com a expectativa em você, você não vai profetizar. Porque você vai ficar com medo de não acontecer. Tá, mas a fé é risco. Se você tem fé de verdade, você vai se arriscar. Tá ok? E você se arriscando, você vai falar, Senhor, não tô preocupado com a minha reputação, não. Vamos lá, vamos fazer. O que é para fazer hoje? Vamos profetizar. E se eu tiver que profetizar, e profetizar, e profetizar, eu vou continuar. Porque o Senhor diz, profetiza, profetiza, profetiza aos ossos, profetiza às juntas, profetiza a medula, profetiza aos nervos, profetiza, vai perseverar até acontecer alguma coisa aqui. Entende? Então tira a expectativa de você,
Para de ficar olhando pra tua reputação. Só faz o que Jesus manda você fazer. E de forma leve, tá bom? Sem aquela muita coisa, aquela espiritualidade de ficar, ó, tô sentindo aqui um vento forte. Ó, tô percebendo aqui uma... Calma, calma. Muita calma nessa alma. Ai, meu Deus. Me ajuda, Leninha. É que quando a gente vai passando por algumas lutas, né, o Senhor vai nos habilitando mais. É que nem quando você vai apertando ali o caldo da cana, sabe, Leninha? Quanto mais aperta, mais caldo sai. Pega a cana ali e você vai apertando, sabe? Aperta aquele caldo ali que a gente vai ver que a coisa vai acontecer. Glória a Deus. Você recebe o que eu estou te entregando? Você recebe? Ó, a Leninha tá recebendo. Quem recebe aí? Ô, gente, vocês estão tão paralisados hoje. Eu tô achando vocês muito, assim, estáticos. Vamos orar? Vamos orar? Que você possa compreender que quem muda o ambiente é você. Todo lugar que você for, por mais que você não é um lugar que você gostaria de estar. Por mais que você está ali passando dificuldades. Entenda que o lugar que você está hoje está contribuindo para o teu propósito. O Senhor é o processo, o Senhor está te preparando. Vamos orar? Abba, obrigada. Obrigada. Obrigada por nos encher com a tua graça. Nós não suportaríamos se não fosse a tua graça. Obrigada, Abba. Obrigada porque o Senhor nos coroa com a tua graça imerecida. Nós não merecemos, mas como somos coroadas. Obrigada. Obrigada por nessa manhã derramar sobre nós o teu favor. Nós reconhecemos a nossa humanidade. Nós reconhecemos as nossas fragilidades. Nós reconhecemos. Queremos te agradecer, porque hoje nós temos clarificado na nossa mente, não que nós não soubéssemos, eu tenho certeza que cada um de nós que aqui estamos, sabemos, mas quando a gente está passando pela luta, não tem clarificado diante dos nossos olhos espirituais o processo, o propósito. Então, Abba, obrigada por clarificar mais uma vez o propósito diante daquilo que nós estamos vivendo. Obrigada. Obrigada por nos amar tanto assim. Obrigada por ter paciência conosco. Obrigada por nos conduzir. Obrigada por, diante de algumas situações, nos livrar. E de outras, secar as nossas lágrimas. Obrigada. Nós queremos te agradecer, porque tem muitas situações também que nós estamos passando, que nós gostaríamos de ter sido livrados. E até nem é justo estarmos passando por algumas situações, mas o Senhor tem secado as nossas lágrimas. Obrigada. Não tenho palavras para te agradecer, Abba. Não tenho palavras para te agradecer. Me faltam palavras para agradecer as tuas misericórdias que se renovam, a tua bondade que me segue, que nos segue. Obrigada, Senhor, porque sim, nós podemos desfrutar da tua bondade e da tua misericórdia. Obrigada, obrigada. Obrigada porque o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Obrigada. Obrigada, Pai, por nos revelar, nos trazer à nossa mente nesse dia, trazer ao nosso coração nesse dia que é por Ti, que nós somos entregues à morte todo dia. O dia todo, como ovelhas, que vai para o matadouro. Obrigada. Saber que é por Ti nos traz paz. Pai, nós queremos agora abrir mão de toda angústia, de todo sofrimento. Nós abrimos mão agora de toda ansiedade, de tudo aquilo que nos leva à ansiedade.
esse sentimento de sofrimento, de amargura, de aflição, de angústia que tem nos levado à ansiedade, que tem nos levado à amargura. Nós queremos agora nos esvaziar desse sentimento. Nós abrimos mão da amargura, nós abrimos mão da ansiedade. Nós abrimos mão para viver, Pai, com clareza o processo de tudo aquilo que nós temos passado nesses dias. Que nós não compreendemos agora, é verdade. Mas cremos que nós, amanhã, num dia breve, nós compreenderemos todas as coisas. Nos será revelado todas as coisas. Pai, que a Tua paz encontre lugar de repouso sobre nós. Abre os nossos olhos espirituais. Nós queremos ver. Abre os nossos sentidos, Senhor. Abre os nossos sentidos, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Nós queremos ouvir e ver. Dá-nos discernimento espiritual. Concede-nos, Pai, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento diante daquilo que nós temos vivido, diante dos ambientes ao qual nós estamos inseridos, para que a gente possa compreender e cumprir o propósito, mas também dar destino para as pessoas que estão nesse propósito junto conosco, nesse lugar junto conosco, que tem desfrutado muitas vezes do mesmo ambiente que nós temos desfrutado, ou do ambiente que nós temos trazido. A realidade é o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.